Bom, gente, não vamos nos demorar, vamos direto ao assunto. Vamos para o nosso estudo do livro de Provérbios. Ontem nós paramos no versículo de número 26. Nós vamos prosseguir agora para mais alguns versículos. Vamos ler do 27 ao versículo 30. E vamos ver se a gente consegue, terminar esses versículos aí. Se não conseguirmos todos, a gente faz os que a gente conseguir fazer hoje. E amanhã a gente volta para o nosso estudo do livro de Provérbios mais uma vez. Diz assim, Provérbios capítulo 3, verso 23. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então, tu darei se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleitei com alguém sem razão, se não te houver feito o mal, Interessante, são versículos bem contundentes e parece, na nossa jornada do conhecimento, no estudo do livro de Provérbios, que o escritor agora muda um pouquinho o foco e a direção dos seus conselhos que fluem, da verdadeira sabedoria, de ser detentor da verdadeira sabedoria, que é adquirida através do conhecimento da palavra de Deus e a disponibilidade, o temor do Senhor, ou a vontade de querer realmente agradá-lo e obedecê-lo. Uma disponibilidade de coração de querer fazer aquilo que é correto, que é certo, Isso é a verdadeira sabedoria. Então, ele muda um pouco o foco e ele diz algo que é bem interessante, que é comportamental. Como eu devo me relacionar com o meu próximo a partir, da crença que nós obtemos a verdadeira sabedoria. Se eu tenho a verdadeira sabedoria em mim, se a verdadeira sabedoria é real na minha vida, como eu devo então me comportar em sociedade? Como eu devo me comportar no relacionamento interpessoal? Até então, ele estava falando sobre comportamento individual, como eu deveria comportar-me comigo mesmo e para com Deus, Até então a gente vinha falando sobre isso, qual deveria ser o meu comportamento para com Deus, as minhas atitudes para com Deus, mas agora ele muda o foco um pouco e ele fala sobre como nós devemos nos comportar a partir disso com o nosso próximo. E isso é bem interessante e a gente vai entrar aqui e você vai ver algumas coisas interessantíssimas, ainda que pareçam óbvias, todas essas instruções, mas carregam instruções extraordinárias dentro desses versículos, poucos versículos que podem mudar a nossa vida, as nossas direções, as nossas ações diárias por meio de uma crença diferente. Eu vou ler de novo, você vai prestar bastante atenção em cada versículo, eu vou ler versículo por versículo e nós vamos ler também em uma outra versão e a gente vai explorar cada um desses versículos de maneira que a gente possa realmente extrair desses textos um princípio praticável que vai de fato trazer diferença na nossa vida. Veja, só apenas saber o que tem que ser feito não resolve o problema. Você precisa aplicar isso na sua vida prática. A palavra de Deus, ela é remédio infalível. Eu vou dizer de novo, a palavra de Deus, ela é remédio infalível. Porém, ela só tem efeito quando você toma. Se só saber que ela é remédio e guardá-la na prateleira, isso não vai mudar nada na tua vida. É a mesma coisa de você ir para um médico com determinados sintomas e o médico diz, olha, esse sintoma seu é conhecido, eu sei, tem um remédio aqui que é batata, tem um remédio aqui que é tiro e queda, você vai tomar e vai resolver o problema. Tá aqui, a receita é essa, você pode levar e você vai ficar completamente livre desse mal. Então você vai, pega até esses remédios, compra, mas não usa. Diz, não, eu sei que esse remédio vai resolver o meu problema, vou deixar aqui, vez por outra eu vou olhar, mas deixa ele aqui. Bom, só você saber que aquele remédio funciona, só você ter a sua disponibilidade ao alcance das suas mãos aquele remédio, não é suficiente para resolver o seu problema. Você precisa de fato, tomar esse remédio, fazer uso desse remédio para que você realmente possa ter resultados que vão trazer o que você precisa. Assim também a palavra de Deus. Apenas saber que a palavra de Deus é um remédio, apenas ter ela ao seu alcance, seja através de uma live, seja através da pregação na igreja, seja através da leitura individual da palavra, bom, não é suficiente para você realmente obter os resultados que espera. Você precisa tomar essa palavra, você precisa torná-la parte de você. Você precisa colocar para dentro. Quando você pega um remédio natural e toma, ele se dilui dentro de você
e ele passa a fazer parte da tua fisiologia. Esse remédio, esses princípios ativos vão adentrando pelo seu sangue e ganhando cada célula do seu corpo. E é isso que faz o seu corpo reagir de maneira diferente, então você obter os resultados. A palavra de Deus tem que ser da mesma maneira. Você tem que precisar botar ela para dentro e ela ser diluída em você e ela passa a fazer parte de você, de maneira que cada célula do seu corpo esteja completamente tomado pela própria palavra de Deus, porque aí as suas ações vão corresponder a isso. E aí, uma vez que você faz isso, você realmente começa a obter os resultados que você precisa, né? Comece a fazer essas analogias e você vai ver que realmente é a forma correta de obter resultados pela palavra de Deus. Então, veja, ele diz assim: não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, em outra versão, sempre que isso estiver ao seu alcance. Veja, não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e eu lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fizer mal algum. Veja, esses versículos carregam em si mesmo uma quantidade de verdades absurdas e que vão, de fato, transformar a nossa vida. A primeira coisa que eu quero fazer você atentar é o seguinte: nós começamos aqui no capítulo 1 falando sobre os benefícios de se obter sabedoria. Veja, o último versículo que nós lemos diz assim: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de não serem presos. Bom, o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de não serem presos. Em outra versão, ele diz assim: pois o Senhor será a sua segurança e não permitirá que seu pé fique preso em alguma armadilha. Até aqui ele está falando sobre os benefícios que você obtém em andar segundo a sabedoria de Deus, que é obtida por meio do conhecimento da palavra, o temor do Senhor, que é uma predisposição de querer fazer o que é certo, e a prática dessa palavra, que é a verdadeira sabedoria. Veja, Jesus disse: o sábio ouve a palavra e pratica. Sabedoria é saber aplicar na prática aquele conhecimento obtido por meio da palavra de Cristo. Então, para aqueles que têm ouvido a palavra, meditado nela e têm uma predisposição, que é o temor do Senhor, a praticar essas palavras, muitos benefícios estarão disponíveis para ele. E ele chega aqui no versículo 26, para resumir, né? São vários os benefícios. Ele diz: se você for essa pessoa que é praticante, então o Senhor estará comprometido com o seu sucesso. Você se compromete em praticar a palavra, em andar na sabedoria, e Deus se compromete com o teu sucesso. Deus se compromete em te guardar em segurança e impedir que seus pés sejam presos em armadilha. Há da parte de Deus um comprometimento com a tua vida quando você se compromete com a palavra, em andar segundo a palavra, em praticar a palavra. Veja, imagina, se o próprio Deus se compromete com o meu sucesso, quem vai poder ser contra o meu sucesso? Quem poderá contra o meu Deus? Quem poderá ir contra o teu Deus? Se ele está comprometido com o meu sucesso, como poderia dar errado? Veja, é por isso que ele fala sem temer para Josué: Josué, não cessa de falar das palavras desse livro da lei. Antes, medita nelas de dia e de noite, para que você tenha cuidado de praticar tudo quanto nela está escrito. Então tu farás o teu caminho prosperar, e tu serás bem-sucedido em tudo quanto fizeres. Veja, Deus foi enfático, ele diz: não tem como dar errado, porque eu estou por trás dessa história. Se você se compromete com a minha palavra, em andar segundo os meus preceitos, e andar segundo a minha vontade, eu me comprometo com o teu sucesso e com a tua prosperidade. Vai sem medo, vai que é tua, Tafarel. Veja, Deus está dizendo isso. Agora, diante de todos esses benefícios que a sabedoria nos proporciona, e são muitos, diante de todos eles, nós também precisamos corresponder às expectativas de Deus em relação a nós.
Deus tem expectativa em relação à sua vida. Deus tem expectativa. Você não tem expectativa em relação a Deus? Eu espero que Deus esteja comprometido com o meu sucesso. Bom, Deus se compromete quando você se compromete com a palavra, mas Deus também tem expectativa com a sua vida. Deus está cheio de expectativa para com você. Veja, desfrutar da sabedoria de Deus é nada mais, nada menos do que ser capacitado com a sua própria vida e natureza. Quando nós nos comprometemos com a sabedoria de Deus, quando nós somos capacitados com essa sabedoria, primeiro, por meio do conhecimento da palavra que Ele nos deu, a palavra veio dele, e por meio do seu Espírito que nos traz entendimento dessa palavra e nos tornamos praticantes dessa palavra, porque é o Espírito que nos conduz à prática da palavra, isso se chama santificação. Quando nós recebemos a palavra que vem de Deus e o seu Espírito que veio dele está em nós, trabalhando para que pratiquemos a palavra, Deus está de fato nos dando, nos capacitando a viver segundo a verdadeira sabedoria, ou seja, viver segundo a sua natureza, segundo a sua própria vida. Portanto, nós não podemos, a partir de então, andar em uma via de mão única. Viver a verdadeira sabedoria não é uma via de mão única, onde eu sou beneficiado apenas, mas não correspondo aos anseios de Deus. Ao contrário, Deus primeiro dá o primeiro passo para que eu esteja realmente bem, mas espera que uma vez que eu esteja bem, eu possa corresponder aos anseios dele. Ele investe primeiro, e ninguém que investe sem querer retorno. Deus não te deu a palavra sem expectativa. Deus não te deu o Espírito sem expectativa. Deus não te fez andar em sabedoria sem expectativa. Ao contrário, Ele te dá tudo na expectativa de que você corresponda aos seus anseios, que não são ruins. Que não são ruins. Aleluia. Há expectativas em Deus em relação a nós. E qual é a expectativa de Deus em relação a Marcelo? Qual é a expectativa? Tem gente que diz, Deus não espera nada de você. Espera, claro que espera. Ele investiu em você e Ele quer retorno do seu investimento. Deus investiu na tua vida e Ele quer retorno da tua vida para Ele. E qual é a expectativa de Deus em relação a nós, que somos os seus filhos? Qual é a expectativa de Deus em relação a você? Qual é a expectativa de Deus em relação a mim? A expectativa de Deus é que nós andemos nessa terra como Ele andou. A expectativa de Deus é que nós sejamos aqui na terra a sua imagem e semelhança, porque foi para isso que Ele nos criou. Existe uma expectativa de Deus em que o mundo veja em nós Deus, porque para isso fomos criados, para ser imagem e semelhança dEle. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos faz andar em sabedoria, Deus nos dá uma vida plena, Deus se compromete com o meu sucesso, Deus se compromete com a minha prosperidade, Deus se compromete com a minha saúde, mas Deus tem expectativa de que eu, tendo tudo isso, ande conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança, correspondendo então às suas expectativas, porque senão nós estamos apenas usurpando. Veja, aconteceu um fato comigo recentemente que me deixou muito chocado a princípio e depois eu até precisei me arrepender, pedir perdão. Determinada situação que eu tinha um acordo financeiro, né, dentro da igreja com um determinado fornecedor, só dando uma ideia aqui para você, uma paráfrase para você entender. Imagina que eu tinha um compromisso financeiro com o fornecedor da igreja de pagar 10 mil por mês. Todos os meses eu pagaria 10 mil para esse fornecedor. E a gente vem pagando normalmente esses 10 mil, uma prestação de serviço X lá que ele faz. Todos os meses paga 10 mil. E aí, quando chegou em março, entrou a pandemia. E obviamente, como administrador de empresas, todos nós que somos um pouco mais perspicazes e inteligentes, corremos e antecipamos o nosso compromisso financeiro, porque a gente não sabia, né, de fato, como as coisas aconteceriam. Então, a gente nunca tinha passado por uma pandemia. O que é que você espera? Não sei. Então, a gente se anteveu algumas coisas. Cheguei para esse fornecedor e disse assim, ó, o negócio é o seguinte, a pandemia chegou,
a gente está com a igreja fechada, não sabe até quando o tempo vai ficar, e a gente quer pleitear com você um desconto nesse compromisso financeiro que a gente tem com você. 10 mil a gente quer pagar 5 mil só. E a pessoa fez, não, eu não vou te dar desconto para você pagar 5 mil, não. Se você quiser, tudo bem, tem uma pandemia aí, você paga os 5 mil, mas no mês que vem você vai me pagar 15. Os 5 que você não pagou agora, e no mês que vem você me paga mais os 5, os 10 e os 5. Eu falei, mas eu não sei nem se o mês que vem já voltou na questão da pandemia. E aí, ele disse, não, mês que vem, se a gente precisar, a gente olha de novo, mas eu não vou fazer isso para você, não. E eu, naquele momento, achei um absurdo, né? Uma falta de bom senso da parte da pessoa. Falei, rapaz, sabe como é que a pessoa é tão insensível? Falta de bom senso, né? Isso é uma falta de bom senso. Completa falta de bom senso. Eu fiquei pensando nisso. E aí insisti com o processo lá, mandei que alguns dos meus representantes falassem com a pessoa lá, que a gente precisava, porque isso, que aquilo. E o tempo foi passando, enfim, nós chegamos ao final do mês que eu teria que arcar com o compromisso. Eu estava antevendo essas coisas, estava falando antecipadamente. Chegou nos dias que a gente precisava pagar. Então, quando chegou nos dias que precisava pagar, eu peguei, fui no meu financeiro e disse, levanta um relatório para mim e veja como é que ficou o nosso mês nesse período aí de quarentena, do primeiro mês de quarentena. E o meu financeiro me enviou um relatório. E por incrível que pareça, naquele primeiro mês de quarentena, as nossas entradas financeiras na igreja foram maiores de que do mês anterior. As minhas entradas foram maiores de que no mês anterior. Ou seja, o meu pedido já não se justificaria mais. Não faria sentido eu estar pleiteando com alguém um desconto, né? Alegando uma perda de receita, quando na verdade eu não tive perda de receita nenhuma. Mas como eu já tinha começado essa negociação, eu virei para a pessoa e falei, e aí, você? Eu estava com dinheiro na mão para pagar. Eu falei, e aí, vem cá, você resolveu se vai me dar o desconto? E a pessoa me respondeu assim, disse assim, ó, sabe o que é que eu vejo com você? E eu vi uma mula falando comigo. Eu vi uma mula naquele dia falando comigo. Disse assim, sabe o que é que eu vejo com você? Você está sendo oportunista. Você está sendo um aproveitador. Gente, aquilo foi como uma faca no meu coração. Porque eu nunca me aproveitei de ninguém. Eu nunca fui oportunista com nada. Nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa reta, honesta. Não quero ficar devendo nada para ninguém. Não tiro nada de ninguém. Também não quero que ninguém tire nada meu. Mas veja, quando eu comecei esse pleito, eu comecei achando, naturalmente falando, que talvez chegasse no dia do pagamento e a gente não tivesse recurso para pagar. Só que quando a gente chegou no dia do pagamento, eu tinha mais do que o recurso necessário. Eu tinha mais. Eu tinha mais do que o recurso necessário. E quando a pessoa me chamou de oportunista, porque eu estava pleiteando um desconto quando eu tinha dinheiro para pagar tudo, eu fui orar. E o Senhor falou comigo, bom, você pode até pleitear esse desconto, Marcelo, não tem problema. Só que você vai perder de mim o benefício, porque eu estou te dando recurso para pagar e cumprir as suas obrigações e você está se aproveitando de uma situação para tirar um desconto de alguém. Eu estou te dando a oportunidade de mostrar que eu posso prover em meio ao caos. E você está tirando. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Quando Moisés poderia ter falado para a rocha, para ela dar água, demonstrando a bondade de Deus, ele bateu na rocha, com raiva do povo. Com raiva do povo. E Deus disse, poxa, na oportunidade que eu tenho de mostrar misericórdia, você mostra juízo. Foi isso que Deus falou comigo. E eu falei, não, esquece o desconto, nós vamos pagar tudo. E eu paguei tudo. Paguei tudo do jeito que era para ser pago. E quer saber de uma coisa? Nunca faltou desde esse dia. Ao contrário, só se multiplicou. Bom, por que eu te contei essa história? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos isso, aproveitadores. Nós somos oportunistas. A gente quer tudo da parte de Deus. Mas quando a gente tem a oportunidade de demonstrar a Deus, o que é que a gente faz? Quando a gente está diante de uma oportunidade de demonstrar Deus através de nós, o que é que fazemos? Quando a gente tem uma oportunidade de dar a contrapartida daquilo que nós recebemos de Deus, o que é que nós fazemos? Veja, Provérbios 3:27.
Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Quantas vezes nós tínhamos a condição de fazer o bem a alguém que precisava e nós simplesmente não fizemos? Ele diz, não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Eu não estou falando de você tirar da sua subsistência para dar a alguém. Isso seria louvável. Mas não é disso que ele está falando. Ele está dizendo, é você ter e não ajudar. Você está sendo oportunista. Porque Deus está provendo para você, está te dando de sobra, pessoas estão do seu lado pedindo, ei, me mostra Deus através das suas ações. E você diz, não posso. Não tenho condição. Deus tem expectativas em você. De que você haja como ele agiria. É isso que ele está falando. Não deixe de fazer o bem a quem precisa, estando ao seu alcance. Lembre-se, você representa a Deus. Você foi criado, imagem e semelhança dele. Você está na terra para representar Deus. Você representa Deus. Se alguém que precisa chega diante de Deus, como você precisa e chega diante dele, e diz, me dê isso, e Deus tendo condição de te dar, não dá, ele se caracteriza Deus? Não. Se você representa Deus e as pessoas que estão do seu lado precisam, você sabe disso e não faz, você está sendo um oportunista. Você está sendo um oportunista. E está perdendo a oportunidade de demonstrar a Deus através da sua vida. Então, lembre-se, você representa Deus. Lembre de Jesus, que não buscava satisfazer suas vontades, e sim a vontade daquele que o enviou. Jesus disse, eu não vim para satisfazer as minhas próprias vontades. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes nós queremos todos os benefícios de Deus. Quando os benefícios chegam, a gente não quer cumprir o propósito do benefício. A gente quer satisfazer as vontades. Eu poderia, mas eu estou a fim de trocar meu carro. Eu poderia fazer, mas eu estou a fim de comprar uma roupa nova. Eu poderia fazer, mas eu estou a fim de fazer outra coisa. E você perde a oportunidade de demonstrar Deus através da sua vida. E Deus tem expectativa em você. Veja esse texto lá em Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38 diz assim. Atos capítulo 10, verso 38 diz assim. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu a Jesus. E aí fica claro que nesse momento Jesus era homem. Não era Deus. Porque como é que Deus ia ungir Deus? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ainda bota de Nazaré. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Eu te pergunto. Deus ungir alguém é bom ou é ruim? É bom. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Isso significa que Deus deu a Jesus sabedoria. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. E qual foi a reação de Jesus? Diz, então Jesus foi por toda parte fazendo o bem. Veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder. Sabe qual foi a primeira proposta do diabo para Jesus? Uma das primeiras propostas. Primeira delas, satisfaça a tua vontade, Jesus. Transforma a pedra em pão e mata a tua fome. Ele disse, não. Jesus, olha todos os reinos do mundo, me adore, ou seja, fique fascinado com o dinheiro, com as coisas naturais, e eu te dou autoridade sobre eles. Jesus disse, não. Quero não. A unção que eu recebi, a sabedoria que eu recebi, não é para satisfazer as minhas vontades. Eu prefiro ir por todo mundo fazendo bem a todos. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é comigo. Veja, Jesus entendeu o propósito da unção da sabedoria sobre ele. Faça como Jesus. Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder. E Jesus, entendendo isso, foi por toda parte fazendo o bem. Jesus foi fazer o bem. Ele correspondeu às expectativas de Deus. Ele correspondeu às expectativas de Deus. Por isso o provérbio está dizendo, não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que estiver ao seu alcance. Ou seja, você for ungido, você tem a sabedoria, você tem o Espírito, você precisa fazer o bem. Não é para você se dar bem, é para você levar o bem. Jesus não foi ungido para se dar bem, ele foi ungido e foi fazer o bem. Você recebeu da parte de Deus algo extraordinário, a contrapartida é você andar como ele espera que você ande. Essa é a vontade de Deus. Provérbios 3, 28, ele diz, se você pode ajudar o seu próximo agora, então não diga,
Volte amanhã. E aí eu vou te dar alguma coisa. Tem gente que faz isso só para ver se a pessoa esquece, vai procurar outro. É isso que Deus espera de você. Pensa um pouquinho, medita um pouquinho sobre isso. Medita isso, coloca na balança o tanto que você quer de benefício da parte de Deus, quantas coisas que você espera que Deus faça por você. E quando chega alguém na tua porta, você, ao invés de representar quem Deus é, você diz, volte depois. Outra hora. Imagina você diante de Deus dizendo, Pai, me ajuda, faz isso, você está desesperado. E Deus diz, volte outra hora. Volte outra hora. Deus, olha, eu estou com o meu parente no hospital. Deus, eu estou com doença. Deus, eu estou com isso aqui, me ajuda. E Deus diz, volte outra hora. Volte outra hora. Se você pode ajudar seu próximo agora, não diga, volte amanhã, lhe darei algo. Ei, faça agora. Faça agora. Não procrastine a bondade de Deus em você. Deus tem expectativa que você ande por toda parte fazendo bem. Então não seja um procrastinador da vontade de Deus. Não procrastine a vontade de Deus na sua vida. Não seja um procrastinador. Seja com os outros como você gostaria de ser atendido por Deus. Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. Ei, se isso é uma verdade para você em relação a Deus, isso deve ser uma verdade para você em relação ao próximo. Isso só vai ser uma verdade em relação de você para com Deus, se isso for uma verdade de você para o seu próximo. Aplique isso na sua vida em relação ao seu irmão. Pense Deus, você orando isso para Deus, Deus ouvindo, sabendo da sua hipocrisia. Deus, a tua palavra diz que todo aquele que pede recebe. Deus diz, é mesmo? Você tem certeza que todo que pede recebe? Oh Deus, a tua palavra diz que todo que bate a porta se abre. Você tem certeza que se abre toda a porta? Será que não é assim? A gente bate e a gente se esconde dizendo não estou em casa? Ah, pai, a tua palavra diz que todo que procura acha. Deus, será que acha mesmo? Será que acha? Bom, procure corresponder aos anseios de Deus. Princípio praticável de hoje. Faça o bem, consciente de que você é um representante de Deus e foi ungido por Ele com o Espírito Santo. Atos 10, 38. Tira o nome de Jesus e bota seu nome. Como Deus ungiu a Marcelo Carvalho com o Espírito Santo e com poder, e como ele tem andado por toda parte fazendo bem, porque Deus é com ele. Tira o nome, Jesus coloca o seu nome. Posta isso. Diz assim, ó, como Deus ungiu a Andréia Paixão com o Espírito Santo com poder, e ela hoje anda por toda parte fazendo bem, porque Deus é com ela. E não apenas escreva e poste isso, faça isso por favor, vamos ver quantas postagens a gente vai ter. Agora faça isso se você realmente está disposto a viver isso. Eu quero ver quantas postagens eu terei, me marca lá que eu vou repostar. Eu quero ver quantas postagens eu vou ter de pessoas que vão ter coragem de fazer isso e praticar isso. Atos 10, 38. E também Mateus 7, 7. Todo aquele que me pede, eu dou. Todo aquele que bate na minha porta, eu abro. Todo aquele que me procura, me encontra. Escreva isso, poste isso se você tem coragem. E nós vamos nos ver nas redes sociais. Bom, chegamos no final de mais um estudo do livro de Provérbios, capítulo 27 e 28. Amanhã a gente dará sequência nos versículos 29 em diante. Eu acredito que tem muito princípio para ser praticado aí nessa instrução de hoje. Beijo grande no seu coração. Fica aí mais uma vez as felicitações para a nossa queridíssima Camila Santiago, hoje aniversariando 23 aninhos. Quem pensou que ela tinha 16, errou. Isso é mais velho do que a Serra da Piedade, né? Para quem sabe, a Serra da Piedade é velha, né? Desde a fundação do mundo. 23 aninhos aí, parabéns para você, Camila Santiago. Feliz aniversário.
terminamos aí, ó, com o nosso desejo grande de feliz aniversário para você. Beijo no seu coração e até logo mais. Tchau.